Você conhece todos os motivos da crise que afeta as contas do governo do estado? Começa hoje uma série de reportagens que vai te explicar direitinho a crise financeira do Rio Grande do Sul. O parcelamento dos salários, o atraso no repasse de verbas para órgãos estaduais e o bloqueio das contas pela União têm origem lá na década de 50. Tudo começou no governo de Ernesto Dornelles. Os empréstimos feitos eram para custear obras de rodovias. Seu sucessor, Leonel Brizola, criou títulos de baixo valor para financiar as chamadas brisoletas. O governo de Euclides Tristes emitiu títulos públicos com correção monetária. Os juros fizeram com que a dívida aumentasse em quase 200%. Na década de 70, o governo administrou com desequilíbrio suas contas, originando o chamado déficit público. O governo gastou com serviços públicos um terço do que deveria destinar ao pagamento da dívida. Os anos 80 trouxeram um cenário de estagnação econômica e hiperinflação para os brasileiros. Naquela época, o país chegou a ter 4 moedas diferentes: o cruzeiro, o cruzado novo e depois o cruzeiro novamente. Em 1983, começam as primeiras tentativas de renegociação da dívida entre os estados e a União. Com a redução das operações de crédito, o governo Pedro Simon tirou o dinheiro dos investimentos sociais para amenizar a crise. A situação se agravou com a medida do governo federal de isentar o imposto sobre circulação de mercadorias para importação e exportação de produtos primários, menos uma fonte de renda para o Rio Grande do Sul. Nos anos 90, o Congresso Nacional barrou a emissão de novos títulos, obrigando os estados a renegociarem a dívida com seus credores, bancos internacionais e financeiras, que por anos emprestaram dinheiro para o Rio Grande do Sul. Em 94, para controlar o câmbio e a inflação, a criação do Plano Real elevou os juros ainda mais. Assim, a dívida dos estados cresceu em até 2 vezes, tornando uma renegociação impraticável. 3 anos depois, o governo federal assume a maior parte da dívida gaúcha com os bancos internacionais, tornando-se o credor majoritário. O acordo foi chamado pelo governo FHC como Programa de Apoio à Reestruturação e Ajuste Fiscal dos Estados. Os juros foram fixados em 6% ao ano, sendo corrigidos anualmente pela tabela do IGPDI. Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, o governo Brito começava a privatizar empresas e órgãos públicos e implantava um programa de demissões voluntárias para diminuir a folha de pagamento. Quando Olívio Dutra assumiu o governo, decidiu não honrar uma parte do acordo feito com a União, que previa a venda do Banrisul. O petista conseguiu manter o banco e reduzir a receita, que já era destinada ao pagamento da dívida, em 3% do total arrecadado pelo Estado. Ieda Crucio se elegeu com a promessa de zerar o déficit da dívida, o que aconteceu no primeiro ano de seu mandato. Um ano depois, estourou a crise financeira mundial de 2008 e a meta foi abandonada. Em 2014, o então governador Tarso Genro, juntamente com outros governadores de estados endividados, conseguem trocar o indexador e renegociar a dívida. A partir dali, o montante será reajustado através da taxa Selic ou do IPCA, o que se manter menor no período. Assim, a taxa de juros da dívida caiu de 6% para 4% ao ano. Isso permite que o Estado tenha crédito no mercado para novos empréstimos. Em 2015, José Ivo Sartori assume o governo do estado com uma dívida de 54 bilhões de reais. O problema se agrava com a crise financeira que se instalou no país. A vida dos servidores que tiveram o salário parcelado, a opinião de especialistas sobre quais as possibilidades para sair da crise, são parte da série de reportagens que você acompanha a partir de hoje no portal da Beta Redação.